Um resumo rápido para você dessa operação da Polícia Federal. Essa operação da Polícia Federal que diz respeito a vazamentos de informações sigilosas dentro da Receita Federal, informações que dizem respeito a parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa operação está dentro de um inquérito que foi aberto de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes em janeiro. Ele recebeu a informação de que teria havido esses vazamentos de dados, incluindo dados do escritório da mulher dele, Viviane Barsi de Moraes, e pediu essa investigação, abriu esse inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal. E essa operação de hoje, ela faz parte desse inquérito. Foram quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, no âmbito dessa investigação que apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal envolvendo ministros do Supremo e seus parentes. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, entre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento do exercício de função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país. A Folha de São Paulo já havia mostrado que a Receita faz um rastreamento nos seus sistemas sobre os dados de cerca de 100 pessoas após essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. A lista conta com pais, filhos, irmãos e cônjuges dos 10 ministros da Corte. O site Metrópolis detectou que pelo menos a mulher de Alexandre de Moraes e o filho de um outro ministro tiveram o sigilo fiscal quebrado, o que ensejou essa investigação. E o Metrópolis também informou que, além dessas medidas cautelares que foram adotadas na operação policial de hoje, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a quebra de sigilos dos 4 servidores públicos suspeitos de violarem dados de ministros do Supremo Tribunal Federal e de seus familiares. Eles detectaram que pelo menos um desses alvos da operação é um servidor do SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do governo federal, que foi cedido à Receita Federal no Rio de Janeiro. Esse seria um dos investigados nessa operação policial. Para conversar com a gente sobre essa operação, vamos chamar para a nossa bancada virtual o Josias de Souza e o Leonardo Sakamoto. Josias, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia ao Sakamoto, bom dia à nossa plateia, tudo ótimo. Tirando o que não presta, está tudo muito bem. Tirando o que não presta, seguimos em frente. Sakamoto, tudo certinho? Bom dia, Mauro, bom dia, Josias, bom dia para todo mundo nesta terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval e de operação policial, só para fazer a rima, Josias. Mais uma vez, o bloco da Polícia Federal está na rua, dessa vez investigando a Receita Federal. Realmente é uma notícia ruim, né? Os desdobramentos do escândalo do MAST estimularam a percepção de que muita gente poderia ser encrencada se a Receita Federal revirasse as contas de certos ministros do Supremo e dos seus familiares. Não seria má ideia, desde que a fiscalização fosse escorada nas regras, nas leis. Quando dados fiscais são apalpados numa bisbilhotagem clandestina, quem entra na zona de perigo não são os ministros, né, as togas, nem as suas parentelas. Quem entra na zona de perigo são as instituições do Estado, né? Então, em plena terça-feira gorda, os rapazes da Polícia Federal foram ao asfalto, em 3 cidades onde o carnaval é muito animado, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, e por ordem do Alexandre de Moraes, realizaram essas batidas de busca e apreensão em endereços de suspeitos de extrair ilegalmente das máquinas da Receita dados de magistrados e dos seus familiares. Essa operação ocorre no âmbito de um inquérito aberto no mês passado pelo Alexandre de Moraes, e a mulher do ministro, sabemos, a advogada Viviane Barsi, assinou com o MAST um contrato de 129 milhões de reais, ou 3,6 milhões de reais
mensais durante 3 anos, né? Na semana passada, a Polícia Federal entregou ao Supremo um relatório de 200 páginas, esmiuçando as relações pessoais e financeiras, comerciais, empresariais do Dias Toffoli com o Daniel Vorcaro, que é o dono do Master, o banco falido. Então, o caso Master empurrou as relações institucionais brasilienses para um pântano repleto de escorpiões e aranhas peçonhentas. Nesse pântano, pessoas que deveriam se unir contra a criminalidade estão se engalfinhando nos bastidores. É o Supremo brigando com a Polícia Federal, brigando também com a Receita, o Supremo acionando a Polícia Federal para investigar a Receita. Então, virou um grande pântano. E em meio a essa pancadaria, Mauro, o pior que pode acontecer é enlamear instituições para proteger CPFs que precisam ou que deveriam ser investigados. Então, convém esclarecer tudo isso, que vazamento de dado fiscal não é razoável, não pode permanecer impune, e é preciso que isso seja saneado para evitar que o comprometimento de instituições leve a eventual proteção de CPFs que a conjuntura indica que merecem investigação. Porque uma coisa é saber se houve algum vazamento irregular, de fato isso é importante, não pode vazar dado fiscal das pessoas. Agora, a própria Receita estranha um pouco também, porque, por exemplo, esse caso do contrato do escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes. A Receita, ela tem informações fiscais das pessoas, mas ela não teria acesso a dados de contratos celebrados entre particulares, né? Então, assim, precisa saber também de onde que vem tudo isso. De qualquer forma, Sakamoto, é um pouco disso que o Josias falou, quer dizer, quem tinha que estar se unindo para combater a criminalidade está se pegando nos bastidores. Não, o Josias falou bem da questão dos bastidores, dos riscos institucionais que o Brasil corre exatamente por conta das faíscas, e vamos colocar que as faíscas entre algumas instituições de monitoramento e controle e fiscalização, Polícia Federal principalmente, mas agora também a Receita, entre outras, né? O próprio COAF, né, com o Supremo, com outras instituições também já estavam já estava havendo atritos com relação a isso, e é claro que atritos devem acontecer à medida que chegar perto de alguém que faz parte do Supremo ou mesmo pessoas que são próximas a eles. Então, é claro que tem que ser investigado, tudo isso tem que ser investigado, tem que se procurar formas, né, de investigar seguindo as regras, mas a minha maior preocupação sobre tudo isso ainda essa questão com a qual Josias abriu o comentário dele, que é o impacto disso para a população em geral. Não, isso é a prova de que o Brasil vive uma ditadura. Não, pequeno leprechal, pequeno gafanhoto. Esse tipo de monitoramento, esse tipo de espionagem, esse tipo de arapongagem, a gente não está vendo isso de agora, né? A gente está vendo, inclusive, durante o governo próprio. Isso já existe há tempos no Brasil, isso não é novidade, né? Agora, durante o governo Bolsonaro, a gente viu isso à torto e direito por conta de toda a questão de como a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, se portou, grampeando, né, perseguindo, usando softwares e outros aparelhos para poder perseguir políticos, jornalistas, magistrados, entre outras pessoas. A gente viu o nível de arapongagem, quando a arapongagem era utilizada para interesse do grupo político no poder. A arapongagem não pode ser usada para nada. Você tem uma questão de grampos oficiais que são colocados de uma forma com respaldo legal dentro de decisões judiciais e decisões judiciais que façam sentido, né? A gente lembra o que aconteceu há mais de 10 anos, quando o juiz Sérgio Moro pegou um grampo feito com autorização entre a então presidente Dilma Rousseff e o então ex-presidente Lula, e ele pegou um trecho já fora da autorização judicial, divulgou e depois falou: ops,
E aí qualquer marmota com problemas de cognição sabia que aquilo, naquele momento, era a instrumentalização de instituições que deviam estar combatendo a corrupção em proveito próprio. E aí é que está o grande ponto dessa história. A gente precisa combater a corrupção, a gente precisa combater o mau uso dos recursos públicos, a gente precisa combater a utilização das estruturas públicas em nome dos seus interesses particulares. Sim, tudo isso precisa acontecer. Mas nada, absolutamente nada, pode ser feito fora da lei para garantir esse objetivo. A gente viu o que foi a Lava Jato. Quando sai a Vaza Jato, a gente viu a quantidade de marmotice que o pessoal fez, a quantidade de ilegalidade, de crimes que foram cometidos, os acordos entre procuradores da República e a própria Justiça, para que tudo isso, na verdade, para que ocorresse de acordo com o que eles queriam. E não pode ser isso. A gente viu já não só no Brasil, em outros lugares do mundo, né? Todo combate à corrupção precisa ser feito de uma forma séria sobre o risco do quê? Sobre o risco de depois você ter anulação de decisões. Na própria questão de toda a investigação da intentona golpista pela qual Bolsonaro está preso, teve toda uma discussão ao longo do processo, a mídia, todo mundo discutindo, cuidado, porque isso aqui pode gerar anulação, cuidado para não avançar, exatamente porque se aprendeu um pouco com a Lava Jato. Mas, pelo que estamos vendo agora, se aprendeu um pouco, mas não muito.